bater um papo aqui rapidinho sobre marcenaria. Nosso tema de hoje aqui é como se diferenciar. Como é que você deixa de ser somente mais um no mercado da sua cidade? Como é que você se destaca, né? Como é que você deixa de ser somente mais um aí na multidão? E o cliente, né, passe a optar pelo seu negócio, pelo seu orçamento, né, por fechar o contrato contigo, ao invés, claro, de fechar com o concorrente, com o seu colega, com o seu vizinho, que também abriu na sua marcenaria. Boa noite, estamos aqui. Hoje é feriado aqui para nós, para vocês provavelmente não é, mas aqui na nossa região hoje é feriado, mas estamos trabalhando, não podemos deixar de trabalhar. E hoje é uma live que a gente recebe muito questionamento e o pessoal, você vê que há muita dúvida com relação a isso e você vê que muito marceneiro sofre com isso, sem nem mesmo saber que sofre. Muitas vezes eles nem conseguem entender por que eles estão sofrendo no mercado. Eles acreditam que tem um diferencial no mercado, mas o mercado só vê eles como mais uma marcenaria e não, com isso eles não conseguem se diferenciar. Com isso você não consegue colocar um preço mais alto no seu produto, né? Aí você fica reclamando. Não consegue se valorizar, né? Valorizar o seu trabalho, Isso. né? Não consegue ali, vencer a concorrência, né? Isso. E aí a concorrência acaba que não consegue enxergar em você o valor necessário. E aí você não consegue colocar um preço maior. E você reclama que a concorrência só quer saber de preço, né? Se você é esse marceneiro que fica reclamando, o pessoal só quer saber de preço, o pessoal só paga pelo mais barato, justamente essa live é para você hoje. Por quê? Porque se o cliente só quer pagar, não ver diferencial nenhum em você, a ponto de querer pagar mais, é porque você não está conseguindo demonstrar para o seu mercado esse diferencial, né? Você acaba sendo só mais um marcenaria nesse mercado. E muitas vezes o cliente opta, né? A gente acha que ele em ser atendido rápido e bem atendido. Isso é um valor para mim, né? Eu gosto disso, né? Eu acho que todo mundo gosta, na verdade, né? De ser bem atendido. Então isso é um valor para mim. Outro valor para mim é que eu seja atendido rápido, né? A gente quer ser atendido rápido, né? Só que nem sempre é assim, tá? Então, ou seja, na nossa marcenaria, por exemplo, um diferencial nosso em relação ao mercado daqui da minha cidade é que qualquer orçamento que a gente receba, seja de uma casa inteira, seja de um cômodo, seja de 2 apartamentos para mobiliar. Outro dia a gente recebeu aqui, a gente fechou um contrato de 4 apartamentos para mobiliar que iam ser alugados, tá? Esse orçamento foi feito em 48 horas. Então todo o orçamento nosso ele é enviado em no máximo 48 horas. Então esse é um diferencial nosso, tá? E o cliente enxerga isso como um valor. E o cliente fala, poxa, você foi o que mandou o orçamento mais rápido. E às vezes quando eu mando, uma semana depois, quando eu pergunto para ele, pô, e aí, o que você achou? Vamos fechar? Tem alguma coisa mais que eu possa fazer para a gente dar sequência na negociação? Aí ele responde, eu ainda estou esperando orçamentos de outras marcenarias que já tinham visitado o cliente antes de mim, entendeu? E que não conseguiram ainda finalizar e mandar o orçamento para elas. E tem marcenarias que nem vão mandar o orçamento para ela. Não, e tá? tem vezes que tem marcenaria que nem faz a visita, que você já chegou várias vezes e o cara fala, você é o único que veio. Então, olha para você ver, então, isso é atendimento, gente. Então a gente precisa, cara, gerar valor, seja pelo atendimento, acabamento, por exemplo, tem gente que acha que o acabamento é um grande diferencial. Cara, nem sempre. Pode ser que o seu mercado realmente não seja um mercado tão qualificado, tão profissional, e realmente seu acabamento seja um diferencial. Mas nem sempre ele é, tá? Então depende muito do que o cliente enxerga como valor para ele. Com certeza ele quer um bom produto, com certeza ele quer ser bem atendido, com certeza ele quer ter um projeto em 3D. Então, descobrir qual é o diferencial da sua marcenaria é o que vai fazer com que você, é o que você deve fazer, descobrir quais são os seus diferenciais e passar a falar disso, toda na sua comunicação. Coloca lá no seu orçamento, na sua proposta, no seu contrato, na sua visita, trabalhe os seus diferenciais. Então, e é interessante até, gente, você entender qual que é o diferencial. Às vezes na visita você consegue perceber qual que é o diferencial que pega para aquele cliente. O que aquele cliente faz questão. Às vezes na visita você consegue perceber, né? E conversando com clientes que você fechou, pergunte para eles, né? E converse com eles. Eles muitas vezes vão falar por que fecharam com você. Eu achei eu costumo você perguntar sempre quando o cliente, quando eu vou no atendimento, como é que você descobriu a nossa marcenaria? Eu sempre pergunto. Tá? Essa é uma pergunta que você tem que sempre fazer. Cara, como é que você descobriu a nossa marcenaria? Como é que você fez contato comigo? Eu vi no Instagram. Hoje, por exemplo, aqui é feriado na cidade de hoje, é aniversário da minha cidade.
Mas eu visitei um cliente agora à tarde e perguntei para ela, como é que você descobriu a gente? Ela falou, eu vi na rede social, no Instagram. Beleza. Eu ontem fiz um orçamento, perguntei para o cliente, como é que você descobriu a gente? Foi indicação de uma corretora de imóveis. Estou sempre perguntando isso, sabe? Para você poder ver como é que o cliente está entrando na sua marcenaria. Isso. E também pergunte por que ele está fechando com você depois que você fecha. O que levou aquele cliente a fechar com você. Para você entender qual que é o seu diferencial nesse mercado. Cara, muitas vezes ele não vai dizer que foi o preço. Não vai dizer, porque realmente não foi o preço. Realmente foi pela confiança que você passou no atendimento, foi porque ele teve ótimas referências, sabe? Geralmente, se o seu preço não é o mais barato, ele não vai dizer que foi pelo preço, foi por outras coisas, tá? Foi por outras coisas. É fato que o cliente muitas vezes opta pelo preço mais em conta, tá? Isso é um fato. Lídio, no meu mercado, aqui, o cliente só está querendo saber de preço. Atualmente, estou com muita dificuldade de fechar negócios, porque os clientes só querem fechar com um preço mais barato. Cara, vamos lá. Pensa comigo o seguinte, no seu mercado, no meu aqui, a gente tem marcenarias muito pequenininhas, tem marcenarias médias, tem marcenarias muito grandes, ok? Isso é em todo lugar, tá bom? Todas elas estão funcionando, todas elas estão com clientes, todas elas estão. A marcenaria maior, com certeza, tem um custo operacional, a operação dele é mais alta, a folha de pagamento é maior, o custo de aluguel também é maior, tá? Mas me fala o seguinte, se você acredita que o cliente só quer o menor preço, como é que essa marcenaria que é maior do que a sua, que tem um custo mais alto, que cobra mais caro pelo serviço, não somente porque tem um custo, mas muitas vezes tem outros diferenciais, como é que ela está operando? Como é que ela está funcionando? Então, a resposta disso é o seguinte, é fato que o cliente nem sempre opta pelo menor preço, tá? E eu já falo para o cliente no orçamento, hoje mesmo nessa visita eu falei, o nosso preço não é o mais em conta, tá? Porém, você vai achar orçamentos que vai ser o dobro do meu e vai achar orçamentos que vai ser metade do meu. Mas eu te dou as garantias do nosso produto. Está lá em contrato, né? A gente cumpre o prazo, a gente trabalha com projeto em 3D, né? A gente tem uma série de diferenciais que a gente coloca ali para ajudar a nossa argumentação comercial para fechar a venda, mas isso tudo está lá no contrato, documentado, vai ali como diferencial nosso. Por exemplo, essa questão do orçamento ser feito em 2 dias, no máximo, é um diferencial na minha cidade. Eu sei que aqui a maioria das marcenarias não fazem. 15 dias, 30 dias, 10 dias, 45 dias. O em si nosso é um diferencial, né? Porque tem muita gente que manda lá, cozinha, R$19, 19 mil reais, 12 mil reais. Não detalha, a gente manda orçamento em PDF, explicando quem somos, explicando coisas da nossa marcenaria, alguns diferenciais nossos já vão inclusos ali na nossa proposta, detalhando, e a nossa proposta vai detalhada. Cozinha, MDF tal, MDF interno vai ser branco, puxadores, isso, portas, gavetas, gavetões, tudo detalhado, porta tempero, vai tudo detalhado na nossa proposta. Então o cliente sabe exatamente o que vai receber. Tá? Que a gente detalha tudo. Isso é um diferencial, porque você já está, no envio da proposta, você já está demonstrando um profissionalismo para o cliente. Profissionalismo que, se o cliente pegar essa proposta toda detalhada, bonito, um layout bonito, com imagens, né? Toda uma comunicação visual, e pega uma proposta de um marceneiro que mandou um escrito no WhatsApp, ou então mesmo uma proposta bem fuleirinha assim, no PDF, sem detalhamento de nada, quando o cliente pega essas duas propostas, e normalmente o cliente vai fazer vários orçamentos, só de pegar aquela proposta, ele vê um diferencial ali. Só na apresentação da sua empresa na proposta. Ele consegue ver ali qual empresa é mais profissional. Então, isso já é um diferencial, tá? E que, inclusive, nós vendemos a nossa proposta, nosso contrato, tá? Quem quiser, www.gestãomarcenaria.com.br ou na nossa bio. É baratinho, gente. Vendo por quê? Vendo porque eu paguei para fazer o contrato. Então, você não posso dar de graça. Mas nesse site, tem lá, custa mixaria, tá? Outra questão muito profissional, a gente fala com o cliente, você fechando com a gente tem um contrato que a gente vai assinar com todos os detalhes, isso demonstra profissionalismo. Para quem é aluno do nosso curso de gestão marcenaria, já recebe esse contrato incluído no curso. Quem não é aluno, pode adquirir no nosso site o modelo de contrato jurídico, já é um valor bem pequenininho, bem irrisório lá. E a proposta, e a proposta que ela fala é o modelo de orçamento que a gente manda para o cliente, tá? Que é um PDF com 5 páginas, bacana, que a gente manda para o cliente para
falar sobre o orçamento dele, tá bom? Só dar oi pro pessoal aqui. Só rapidinho, entrando aqui no chat aqui, eu não sei se tem perguntas aqui da live, mas a Paula Leal perguntou, vocês são de onde? De onde, né? Somos de Ipatinga, Minas Gerais, tá? Fica aqui em 200 quilômetros da capital de Belo Horizonte. A Paula região, para quem não sabe, a região do Vale do Aço. Tá? A Paula quer aprender a fazer projeto em 3D. Excelente, Paula. Tem que buscar conhecimento mesmo, tá? Aqui a gente fala muito sobre gestão de marcenaria porque a gente entende que é um grande diferencial da marcenaria você ter gestão. A fabricação do móvel em si está ligada a mais ou menos 1/3 do negócio de marcenaria. 1/3. Tá? A gente tem processos, né, de produção, de entrega, de acabamento, você tem ali a parte de gestão financeira, tem a área comercial, que é uma área, uma das mais importantes de qualquer empresa. Tá? Então tem um monte de coisa que envolve a marcenaria e não somente a produção do móvel e acabamento. Tá? Voltando aqui para o tal marceneiro entrou, parceiro nosso aí. Sempre pergunta também sobre de onde o cliente veio, né? Se foi Instagram, se foi rede social, de onde o cliente veio, bacana. Alberto, boa noite, boa noite pro Alberto. Boa noite pro Alberto. Paula, DCM Construções, falou aqui em Salvador é mais pelo preço. Cara, isso é muito comum em todo o mercado. Isso tem muito a ver, aqui gente, uma dica, ó. Isso tem muito a ver com o perfil do seu cliente, ok? Eu vou falar uma coisa para vocês. No final do ano passado, eu perdi uma venda aqui. O meu orçamento era um contrato de um projeto de um arquiteta, fez a reunião umas 3 horas com o cliente, um arquiteto, olhando, detalhando, partindo para fechar a negociação, depois o cliente recuou e fechou com uma outra marcenaria, era um projeto grande, de um apartamento completo, e eu perdi a venda e o cliente fechou com a outra marcenaria que cobrou 70 mil a mais do que o meu orçamento. Você vê. Tá, era um projeto muito caro. E a gente já tinha jogado para cima. Né? A gente não tinha por que cobrar mais o projeto dele, sabe? Eu cobrei o justo e cobrei um pouco a mais pelos nossos diferenciais, enfim. Mesmo se o cliente fechou com outra marcenaria. Problemas que podem e aí, durante o projeto, fica aquela lição, né? Será que o cliente sempre fecha com o menor preço? Eu acabei de dar um exemplo aqui que não, né? As marcenarias maiores têm custos mais altos, tá? E geralmente elas cobram mais caro. Não somente que ela tem um custo mais alto, mas tem alguns diferenciais que nós, às vezes, que outras marcenarias muitas vezes não têm. E eles conseguem transmitir valor nisso. Tem um arquiteto lá dentro que faz o projeto para o cliente, né? E tudo isso vira valor, né? E eles acabam cobrando mais caro por isso e o cliente enxerga isso como valor e toca os menores. Essa é uma percepção que a gente tem, mas não é 100% verdade, cara. Depende muito do perfil do seu cliente. Tem um tipo de cliente que procurava muito a gente aqui e não procura mais, que é o cliente do comércio, tá? Do comércio. O cliente lojista, ele quer sempre aquelas base para colocar manequim em cima, gaveteirozinho para loja, balcão branco de atendimento, prateleira branca para loja, aqueles, provador de loja, feito em MDF branco. Tem o cliente de comércio, principalmente, pela minha experiência, pelo que eu vejo aqui na minha cidade, ele é sempre o cliente que quer o menor preço, tá? Pelo menos na nossa cidade aqui, tem muito isso. É lógico que tem as clínicas, que tem o projeto de arquiteto, tem, né, consultórios, que tem aqueles projetos bacanas, mas se ele for do comércio, geralmente ele vai querer o menor preço. Isso por experiência própria. Mas eu estou querendo dizer que o perfil do cliente geralmente tem essa influência do menor preço. Quando você parte para um cliente que comprou um apartamento novo, está mobiliando, é a casa própria dele, né? E é de uma classe mais alta. É o sonho dele, comprar um imóvel novo, mobiliar. Esse cara está focado muito em qualidade e em produto durável, né? Um produto que vai durar no longo prazo. Ele está preocupado com o preço. Claro, ele está apertado, acabou de comprar um imóvel, tem que mobiliar, comprar cortina, comprar um monte de coisa, botar box em banheiro, né? Comprar cooktop, fazer um monte de coisa. É lógico que ele está apertado financeiramente. Na maioria dos casos é assim, tá? Só que esse cliente, o que acontece? Ele está muito preocupado em pagar por algo que realmente vai durar, já que ele está fazendo do zero. Então, ele talvez não seja o perfil que vai optar pelo menor preço. Pode ser que ele opte pelo menor preço, desde que aquele menor preço se sustente, tenha valor, tenha uma âncora, né? Por que eu vou optar em fechar com o menor preço no meu apartamento, na minha casa, que eu acabei de comprar e tal? Eu vou fechar se aquele cara passar profissionalismo, tiver maior preço, né? Até com o menor mesmo, até com o menor. Se você é o menor preço, mas se você, né, tem ali adjetivos, né, tem qualidade, foi referência, foi uma indicação e tal,
o cliente opta por fechar com você. Só que se você... Isso vale para o maior preço também. Então não adianta você cobrar mais caro se você não tem diferenciais. Essa é a questão. Porque senão você vai ter só um preço caro. Ok? Eu cobro Aí... caro e digo que meu atendimento é diferenciado. Ok, cara, atendimento, o diferencial não é somente atendimento. Cara, você cumprir prazo, botar o prazo em contrato é um diferencial muitas vezes. A assistência, né, a garantia do seu móvel em contrato lá pode ser um diferencial da sua marcenaria. Você trabalhar com um projeto em 3D, dependendo do seu mercado, pode ser um diferencial da sua marcenaria. Fazer orçamentos em 24 horas pode ser um diferencial da sua marcenaria. Então, ou seja, tem muita coisa que pode ser um diferencial da sua marcenaria. E aí, nesses casos, né, quando você cobra mais alto por um orçamento e você não tem diferencial nenhum, aí, cara, aí você é somente um preço alto sem uma âncora, sem alguma coisa para te sustentar, sabe? Mas mais do que isso, não só basta você ter um diferencial, e aí a gente vai entrar no próximo tópico, você tem que comunicar esse diferencial. Porque você pode saber que você tem um diferencial, você pode saber que você tem um produto diferenciado, você pode saber que você é um profissional muito bom, você pode saber disso. Mas se você não comunica isso para o mercado, não adianta nada, vai ficar só para você isso. Né? Aquela brincadeirinha, aquela coisa que uma vez eu escutei, né? a história do pato, né? Por que a gente come ovo de galinha e não ovo de pato? O ovo de pato é maior, por que a gente fica comendo ovo de galinha? Porque a galinha bota cantando. Faz barulho, né? O pato não faz. O pato bota calado. Então, a gente sabe, opa, botou ovo, deixa ela pegar o ovo da galinha. Agora, o pato, você não sabe quando ele está botando e quando ele não está botando. Então, se você traduzindo, se você tem um diferencial, cara, você precisa comunicar isso. Diferencial. Então, você passar isso ao cliente. Aí, DM, como é que é? DM Construções? DCM. DCM Construções. O problema, às vezes, pode ser que você não está conseguindo comunicar o seu diferencial para o seu mercado. Mas só para ficar tranquilo, assim, isso acontece em todo lugar. Mas eu vou te falar, hoje, por exemplo, falar da minha experiência, da nossa marcenaria, tá? Hoje a gente nós aqui na cidade não somos o menor preço, assim, não é. De 0 a 10 a gente está ali em 7, 8, tá? Nosso preço está ancorado nesse ponto, assim. Numa escala de 0 a 10, nosso preço está bem acima da média, 7, 8 e tal. Por que ele se sustenta? Porque referência sempre, cliente precisar de indicações. A gente tem a madeireira, corretor, arquiteto, clientes para indicar como referência, então recebe muita indicação. Atendimento comercial, tá? Montagem dentro do prazo, orçamento enviado rápido, tem uma série de diferenciais. Projeto em 3D, profissionalismo, a visita técnica é muito boa. Então a gente tem uma série de diferenciais que fazem com que o nosso preço se justifique. Ok? Eu perco venda para quem cobra mais barato toda hora. Mas o que a gente tem que ter paz de espírito é o seguinte, cara. Você precisa ter clientes. Ok? Todos nós precisamos do cliente. Só que a gente nunca vai conseguir fechar todos os clientes. Certo? Ou seja, nós não precisamos fechar todos os clientes. A conversão na marcenaria, a conversão de contrato, ela é 10%, cara, no máximo 20%. Tá? A não ser, claro, você é uma marcenaria, recebeu indicação, projeto quando grande, eu fiz um orçamento, converti e eu tenho trabalho pro mês todo. Então, sua conversão foi 1, beleza. Mas, via de regra, você faz 10 orçamentos, você fecha 2, fecha 3, você não fecha 8, 9, vai depender muito de suas parcerias. Quanto mais parceria e mais indicação, maior a sua conversão. A gente já teve aluno que praticamente a conversão era 100%. Mas por quê? Ele trabalhava só com parceria e indicação de arquiteto. Só com isso. Ele tinha 3, 4 arquitetos que fechava tudo com ele. Então, tudo que chegava era fechado. Mas isso é um caso excepcional. Agora, principalmente para quem está começando, isso é mais difícil. Então, para quem está começando, ele tem que trabalhar muito, várias formas aí de captação de cliente e muito online. E aí, essa conversão realmente vai cair. Você vai ter que fechar, fazer mais orçamentos e fecha, né, uma porcentagem menor. Até eu vi aí o Rodrigo da arte. Arte Ambientes, Planejados, que é um aluno nosso aí, falou, fiz o curso há um ano atrás. Fez um curso nosso, é o de gestão, eu acho. Isso, muito bom o curso, me ajudou muito, né, que é o Rodrigo, eu lembro dele. Bem-vindo aí, Rodrigo. E nosso curso tem justamente isso, essa parte de metas, de você trabalhar a sua conversão, né, trabalhar quantos orçamentos você está fazendo, qual que é a sua taxa de conversão, né, e aí você conseguir trabalhar as metas de faturamento seu baseado nos seus dados da conversão do seu orçamento.
que vão variar, né? Quanto mais parcerias, indicações, né, você trabalha, maior, isso vai aumentando, logicamente, a sua taxa de conversão. Como é que você faz, por exemplo, para cobrar mais caro pelo seu serviço? Né? Existem algumas estratégias, gente, tá? Primeiro é o seguinte, cara, se você não tem habilidade de venda, fique tranquilo, porque tudo que é técnico, qualquer pessoa pode aprender, desde que ela seja uma pessoa normal, né? Mas tudo que é técnico, você ensina alguém a usar a serra lá, você ensina a pessoa a dar acabamento, você ensina... A Paula vai aprender a fazer projeto em 3D, que ela está falando que vai fazer. Então, tudo que é técnico, e venda é técnica, né? Venda você aprende a vender. Se você não sabe vender, não tem problema. Cara, busca conhecimento. Então, ou seja, cara, se você hoje não tem habilidade de venda, eu vou te dar uma dica. Cara, quando contratar alguém para sua marcenaria, contrata alguém que tenha mais habilidade de venda do que você. Porque se você contratar uma pessoa que sabe menos do que você vai ter dificuldade. Ou busque conhecimento para você melhorar a área comercial. Porque tudo o que faz a sua marcenaria crescer, né, o coração que vai fazer a marcenaria prosperar, né, ter longevidade, mudar, vai ser a venda. Vai ser a área comercial da marcenaria, aliado com outra coisa chamada gestão da marcenaria. Gestão financeira. Gestão financeira da marcenaria. O financeiro e comercial, gente, financeiro e comercial andam juntos, é o coração e o pulmão do seu negócio. O cérebro e o coração são as duas áreas mais importantes, tá? Por quê? Vou te falar. A venda, cara, é onde vai gerar lucro. É onde você vai ter lucro, tá bom? O lucro vai fazer você ter caixa, ter dinheiro guardado. Para você poder fazer o quê? Investir e transformar o seu negócio. Então, e a parte da gestão financeira é importante para quê? Para que na hora de fazer a venda, antes da venda você faz o orçamento, você tem que ter gestão para fazer um orçamento bem feito. Porque se você não sabe quanto custa o dia da sua marcenaria funcionando, como é que você faz um orçamento bem feito? Tá entendendo? Qual que é o seu custo de homem-hora? Então, ou seja, às vezes você tem uma série de dificuldades e tal, às vezes está tudo meio bagunçado e tal, mas, cara, respira fundo. Primeiro é o seguinte, você tem que conhecer os números da marcenaria, saber suas despesas, ok? Para quê? Para que eu consiga fazer o orçamento correto. Se eu não conheço quanto eu gasto por mês, por semana, de eletricidade, mão de obra, gasolina, frete e tal, como é que você precifica um projeto? Chutando, pegando material, multiplicando por 3? O que a maioria faz. O que muita gente faz. Né? Lá no nosso curso a gente ensina a fazer orçamento com base nos custos da marcenaria, cara. Custo de mão de obra, custo de material e custo fixo. Esquece pegar material por 3, isso é coisa do passado, é igual cobrar por metro. Isso é ultrapassado, tá, gente? Muita gente usa ainda, mas é ultrapassado. Até a Paula Leal perguntou como funciona o custo de vocês. É um pouco disso aqui. Vou falar um pouquinho daqui a pouco. A gente ensina justamente isso, tá? Então, fazer todo o seu levantamento financeiro, todo o seu fluxo de caixa, para você saber onde vai, todo o seu custo, para daí você fazer um orçamento baseado nisso. Conhecendo as despesas da marcenaria, cara, você consegue fazer um bom orçamento, ok? Com um bom orçamento, você vai trabalhar a venda. Então, se você não tem habilidade de venda, você tem que buscar. Fazer um curso, buscar conhecimento, assistir live, buscar conteúdo, ler livro. Cara, eu tenho que melhorar minha argumentação. Como é que eu melhoro minha argumentação lá na casa do cliente, Lídio? Cara, você precisa contribuir com o cliente. Ah, o cliente está em dúvida. Eu boto a gaveta aqui, eu boto ali. O que é melhor? O painel ser assim ou ser assado? O que eu posso? Me dar exemplo. Dá exemplo para o cliente. Ajuda o cliente a resolver o problema dele. Se diferencie dos outros vendedores, né? Mas para isso você tem que ter conhecimento, tá bom? Então, ou seja, por que a venda é tão importante? Porque é ela que vai fazer o seu negócio crescer, o seu negócio prosperar. Se você não vende bem, se você não consegue vender pelo preço que você deve realmente merece, se você não é remunerado como você realmente merece ser remunerado, cara, você precisa buscar conhecimento para melhorar a sua venda. Porque muitas vezes a marcenaria não cresce, não é porque você é um marceneiro ruim. Às vezes seu produto é espetacular, cara. A maioria dos marceneiros que eu sei que trabalham em garagem, sozinho, tal, não é nem marcenaria grande. Os caras trabalham menores, têm produto espetacular. Mas por que ele não prospera? Por que ele não cresce? Porque muitas vezes ele não consegue vender aquilo. Ele não consegue transformar aquilo em valor, conseguir ali fechar um contrato com um preço, com um valor que vai deixar uma margem melhor para ele, para que ele possa se estruturar e fazer o negócio dele prosperar. Então, isso passa muito pela venda. Tá? Passa demais pela venda. E, gente, quando a gente fala estudo e corre atrás, realmente tem que fomentar. Porque a gente vê muita gente nesse mercado... A Paula, não tem problema, a live vai ficar no Instagram depois aí, tá? Vamos deixar aí. A gente vai deixar aí. Uma coisa que a gente vê muito nesse mercado
que tem muita gente nesse mercado que não evolui nesse sentido de correr atrás, estudar e melhorar. Acha que a melhora tem que ser somente no móvel. Ah, eu tenho que produzir um móvel melhor, isso melhor, comprar uma outra serra, mas o cara não melhora a gestão. Ele não corre atrás de entender melhor como fazer o gerenciamento financeiro, como administrar a marcenaria dele. Ele não corre atrás nessa questão de aprender a vender melhor, né, especializar melhor. E esse é um erro muito grande no mercado de marcenaria que eu vejo. Por quê? Porque você vê claramente que tem marcenarias que vão ficando para trás. Porque elas não saem, elas não conseguem se profissionalizar. Elas não conseguem sair desse básico da marcenaria pequena e não conseguem dar um passo maior, porque eles não correm atrás de mais informação. E, gente, informação, você tem que correr atrás, você tem que estudar. Ah, mas eu não tenho tempo. Então você vai ficar sempre no mesmo lugar, correndo atrás do seu rato. Não tem jeito, você tem que arranjar tempo. Entendeu? Você tem que arranjar tempo, você não tem tempo de ver um curso. Muitas vezes o marceneiro culpa a concorrência, o mercado está difícil. Exatamente, né? Você vai ficar culpando a concorrência, o mercado e tal, e não vai enxergar que o problema é que você não está correndo atrás para melhorar o seu negócio. Você não é fácil não, eu sei que não é fácil não, tem gente que passa por isso lá também. Eu não estou falando que é fácil, porque a gente sabe como é que é o mercado de marcenaria e quanto é corrido. Mas se você não consegue tirar 1 hora, 2 horas por semana para estudar uma coisa, fazer um curso, e não é coisa, tipo, eu não estou falando que tem gente que quer fórmula mágica, né? Eu acho que o marceneiro ficou tão acostumado com custo de material vezes 2, custo de material vezes 3, fazer orçamento nessa fórmula mágica, que acha que tudo se resolve numa fórmula mágica. Não, você tem que fazer um fluxo de caixa, ver exatamente para onde seu dinheiro está indo, mas isso demanda tempo. Gente, se tiver uma planilha, a nossa é bem automática e rápida. Se você tiver e é feita especialmente para pequenas marcenarias, que a gente sabe como é que é corrido. Então, é feito especialmente para isso, é o que a gente usa aqui. Então, se você não consegue tirar 15, 30 minutos na semana para organizar seu financeiro, cara, você nunca vai organizar nada na sua marcenaria. Né? A gente está falando, às vezes, 30 segundos de parar e falar, deixa eu ver aqui. 30 segundos, não, 30 minutos, deixa eu parar e resolver aqui. Né? E não é 30 minutos todo dia, não. Eu estou falando 30 minutos a cada 4 dias, talvez. Você para organizar o financeiro da sua marcenaria. Aí, na hora de fazer orçamento, você tem todos os dados ali para você fazer o seu orçamento. Qual que é o seu custo de homem-hora, qual que é o seu custo fixo por hora na sua marcenaria. E isso demanda você correr atrás de informações, você correr atrás de cursos, para melhorar e aprimorar a sua gestão. Senão, vai ficar correndo atrás do rabo, gente. Vai ficar o rato correndo atrás do rabo ali, ó. E reclamando que não tem tempo, que isso, que aquilo, que não cresce. E não sai dessa. Como é que você deixa de ser mais um, né, gente? Como é que você opta pelo cliente escolher você? Cara, eu falei algumas coisas, né, importantes aqui sobre ter diferenciais, né? Às vezes até o marketing da sua marcenaria, que se não é bem feito, né, ele atrapalha a sua área comercial. Então, por exemplo, uma coisa boa que você pode fazer é, de repente, divulgar o processo de fabricação, o transporte, ter mídias positivas nesse sentido, né, fazer vídeos com conteúdos bacanas sobre o processo de produção, até para você atualizar o seu cliente sobre o andamento da montagem, da produção do móvel dele. Que a pessoa mandar uma foto para ele, um vídeo, cara, a gente está no processo de pré-montagem aqui, o material está sendo limpo para ser embalado, para ser transportado, a gente está cortando os puxadores, está instalando os puxadores das portas, está numa pré-montagem. Tudo isso, cara, gera engajamento, gera interesse do cliente, o cliente enxerga isso como valor. É uma experiência bacana, gente. Assim, hoje, grande parte dos clientes que a gente recebe em marcenaria, igual o colega aqui de Salvador falou, de alguns lugares aqui, que os clientes chegam por indicação. Legal. Quando você recebe muito cliente por indicação, né, é uma venda mais fácil de fazer, sabe? É uma venda mais fácil de ser convertida. As pesquisas mostram que 87% de chance de você fechar uma venda quando o cliente vem por indicação. Tem gente que consegue perder essa venda ainda, mas o dado é que você tem 87% de fechar uma chance quando o cliente vem indicado. Tá? Então, ou seja, cara, se você tem um bom produto, né, ele já é um diferencial. Tá? Dependendo do seu mercado, isso é um grande diferencial. Se você trabalha com projeto em 3D, se você
tem um bom atendimento, né? Você responde rápido lá o seu WhatsApp, você envia o orçamento rápido, você tem uma rede social organizada, o seu atendimento comercial é bom, cara, você consegue com certeza, e isso é valor, isso é valor. Você pode cobrar mais caro por isso. Cara, e fique tranquilo, se você fizer 10 orçamentos, você fecha 2. O mercado, você nunca vai conseguir fazer 10 orçamentos e fechar 10. Essa conta não fecha. Tem alguma coisa errada se você fizer isso. Aí essa é a questão. Aí você vai ter que aumentar o número de orçamentos para conseguir fechar mais projetos. É o que a gente ensina no nosso curso. Tá? Até a Paula me perguntou sobre os nossos cursos. A gente está com a turma fechada agora, tá, Paula? Não tem vaga. Só vai abrir daqui uns 2 meses, tá, Paula? Vai abrir novamente. Mas depois manda mensagem pra gente no inbox aí que a gente responde para você depois. A gente ensina justamente isso. A cada 10 orçamentos eu fecho 2, mas eu preciso fechar 4, né? Então, se eu preciso fechar 4 orçamentos, em vez de fazer 10 orçamentos, eu vou precisar fazer 20. Então, eu tenho que aumentar o número de orçamentos. Então, como é que eu vou fazer? Aí você tem que correr atrás de mídias sociais, parcerias, né? Aumentar o volume de orçamentos no seu comercial para você conseguir fechar, né, a quantidade de orçamentos que você precisa para fechar o seu mês. Né? Mais ou menos isso. E sempre, né, para você conseguir. Aliás, e outra coisa, você pode, às vezes, não aumentar o seu faturamento, não aumentando o número de orçamentos e o número de clientes, mas aumentando o preço que você está cobrando. Mas para isso você vai ter que fazer o quê? Ancorar. É o que a gente está falando aqui hoje. Vai ter que ancorar o seu valor, produzir uma ancoragem. Diferenciais, né? Para que faça com que o cliente opte pelo seu negócio, pelo seu contrato, pelo seu orçamento, mesmo você cobrando mais caro. Por que é que o cliente tem que fechar comigo, não fechando com o meu concorrente que cobra mais barato que eu? Cara, se eu vou lá, faço o mesmo que ele opte talvez pelo colega lá que está cobrando menos. Mas se eu tenho diferenciais... Tá? Ele não enxergou a diferença. Tem uns erros assim que fazem com que atrapalham demais. Cara. Tem uns erros assim que eu vejo muita marcenaria cometer que atrapalha muito. Por exemplo, a pessoa tem uma rede social bagunçada. A rede social da marcenaria... Tem marcenaria, decor, móveis, planejado. Aí você entra lá... Aí tá tudo bagunçado. É foto do filho na escola, o dono jogando futebol. Opa, apareceu um armário aqui. Aí daqui a pouco vem um monte de foto de família, mais um armário. Cara, isso não passa profissionalismo. Tá? Isso não é um diferencial. Tenha uma rede social somente da sua marcenaria. Para que você guarde ali exemplos, né? Poste ali o processo de produção, transporte, como é que você faz, o seu acabamento, né? Um projeto que você entregou que for bacana, faz um vídeo legal, divulga, trabalha isso, que isso vai começar a trazer frutos para você. Tá? Isso é bom e o oposto também é verdade. Se é tudo bagunçado, cara, o cliente não vai perceber valor nisso. Tá? Então tem alguns erros assim, por exemplo, você atende mal o cliente, você demora a responder, demora a mandar o orçamento. Então tem várias coisas que fazem, isso é você contribuindo para que o cliente feche com o seu colega concorrente, que muitas vezes cobrou menos do que você. Só para complementar aqui, a rede social, ela é muito importante, que hoje em dia poucas marcenarias, né, têm um showroom. Então a rede social, você tem que tratar a rede social como se fosse um showroom da sua marcenaria. É um showroom online. O cliente às vezes não vem até você pela rede social, mas às vezes o cliente recebe uma indicação de alguém que fez um serviço com você, mas que a primeira coisa que o cliente faz? É checar sua rede social. Qual que é a rede social dele? Deixa eu ver aqui. Isso é legal, deixa eu falar da madeireira aqui. E se sua rede social não for boa, eu não estou falando algo extremamente profissional, gastar dinheiro. Não, posta seus projetos, posta fotos, imagens, nada fora do normal, mas poste ali informações da sua marcenaria para o cliente ver ali e falar, olha, ele já fez um projeto interessante, isso aqui é bacana. Exemplos de cozinha, né? Você tem várias cozinhas no Instagram, você vai negociar com um cliente que quer uma cozinha, poxa, deixa eu te mostrar, o que você acha desse modelo aqui? As gavetas são desse lado, vai ser igualzinho no seu caso aqui. O que você acha de ter um gavetão igual esse vídeo aqui? Botar esse porta-tempero dessa forma, sabe? Isso gera ali uma conexão maior com o cliente. Cara, parece que não, gente, mas isso ajuda, cara. Isso ajuda, isso te aproxima mais do cliente. Isso ajuda, né? O cliente vai enxergar isso como valor. Ele vai entender, poxa, o atendimento de fulano foi mais legal. Dos 3 orçamentos que eu fiz, fulano foi melhor atendeu, me mostrou exemplos, conversou, passou mais confiança, passou mais profissionalismo, me deixou mais segura, sabe? É isso. Só uma pausa aqui para responder perguntas aqui.
O Oroilson Gomes perguntou como conseguir os primeiros clientes. Oroilson, vou te falar da minha experiência, tá? Quando a gente abriu uma marcenaria, os primeiros clientes nossos, eles vieram do marketplace do Facebook, tá? Eu comecei a anunciar lá, não tinha móvel pronto, não tinha nada, né? Abri aqui na garagem de casa, hoje a gente está num galpão bem grande aqui já, mas assim, o que eu fiz? Eu peguei fotos online, cara, de projetos que eu conseguiria executar, coloquei, fui fazendo publicidade lá no Marketplace. Isso foi bem no início, tá? A gente bem no início, não tinha nem muitos projetos lá para no início, apresentar e aí ainda. começou a aparecer pedido de orçamento, dali a gente migrou para o Instagram e para o Google, tá? Porque é o seguinte, você não pode fazer muita publicidade, senão você não consegue dar conta. Aí você acaba se queimando no mercado, sabe? Então a gente começou no Marketplace fazendo publicidade paga e divulgação de imagens de projetos que a gente ia executar. E a gente foi começando os primeiros projetos e foi divulgando eles e impulsionando eles. Sempre botando ali um dinheirinho, R$30, R$20, R$10 de publicidade, é o suficiente às vezes, já te dá resultado, tá? E aí, depois a gente abandonou o Marketplace de lado, porque vinha muito negócio pequeno, muita reforma de imóvel, armário pequeno, muito serviço pequenininho, que a gente entendeu que, cara, não era o público que a gente queria atender. Mais. O que a gente fez foi cadastrou a empresa no Google, começou a fazer publicidade paga lá dentro do Google. E também dentro do Instagram. E aí começaram a aparecer clientes de outro perfil, diferentes do cliente do Marketplace. Um cliente com poder aquisitivo maior, um cliente que quer um projeto maior, um cliente que muitas vezes já fez um projeto com um arquiteto. Tá? Então pega uma foto bacana, um vídeo legal, cadastra no Google, sua empresa tem que estar cadastrada no Google. Por quê? Todo mundo que quer comprar alguma coisa, busca onde? Na internet, no Google, né? Gera no Google marcenarias da minha cidade, marcenarias aqui em São Paulo, em Belo Horizonte, busca no Google. Aí aparece aquela lista de marcenarias, né? Então você tem que estar cadastrado no Google. Outra coisa é no Instagram, que é hoje a maior rede social que a gente tem, né? É o Instagram. E aí a gente divulga lá, todo projeto finalizado, a gente coloca vídeo, coloca foto, e aí final de semana geralmente eu vou lá, boto R$20, R$30, R$40, ou impulsionada para divulgar alguns vídeos daqueles, e aqueles vídeos eles geram para a gente alguns pedidos de orçamentos. Tá? Então hoje a maior porta de entrada nossa aqui de clientes é indicação, depois é cliente que chega via Instagram, tá? Então hoje indicação e Instagram. E a indicação vem muito através de clientes que já fecharam com a gente, já gostaram do nosso trabalho e retornam, indicam para alguém, e também de parcerias, tá? A gente também hoje faz muito parcerias. Então é interessante vocês verem essa diferença, né? Do início, né? E cada vez você vai crescendo mais, muda não somente o seu cliente, né? Você começa a captar, se a marcenaria começa a crescer, você começa a pegar projetos maiores, você começa a fazer parceria com arquitetos, parcerias com corretores, cada vez vai pegando projetos maiores, mas no início, né, para quem está começando, você não tem muita indicação e é mais difícil fechar parceria. Vai vir de rede social. Então a grande maioria vai ser de rede social mesmo. Aí foque bem na rede social para você captar esses primeiros clientes, principalmente para quem está começando. Gente, tiver perguntas, coloca aqui, a gente está caminhando para o final da live, tá? Mas quem tiver pergunta, coloca aqui, a gente vai responder, tá? O Vitor Rocha aqui falou, muito obrigado por compartilhar todo o conhecimento de vocês, agregou muito para o meu começo. Em 7 meses já estou faturando mais de 40 mil com a margem excelente, gestão é tudo. Ótimo, parabéns, Vitor. Ô, Vitor, parabéns, excelente. E realmente, gestão você já entendeu, gestão é tudo. Você está começando, mas você já está pensando, né, como a gente sempre fala aqui, né, a cabeça de empresário. Exatamente. Você não pode ter somente a cabeça de marceneiro, focada ali na produção, somente na construção do móvel. Você tem que focar aí na gestão da sua empresa. Você é empresário, então parabéns para você. Nosso colega aqui da Mobile Art 025 aqui perguntou qual o tipo de parceria, qual a melhor parceria para quem está começando e tal. Vamos lá. Vou tentar lembrar aqui qual foi os nossos primeiros parceiros, você lembra? Carmeira. Tá. Era a arquiteta que era prima sua. Isso. Mas quem mais? Mas isso é interessante. Para quem está começando, por exemplo, quem está começando, é mais difícil você fazer parcerias com arquitetos grandes, tudo, porque às vezes você não tem nem estrutura para atender grandes projetos. Então, você pode começar com pequenos arquitetos. Quem está começando, ou quem atende arquitetos que não atendem grandes... A madeireira pode indicar você, né? Mas você tem arquitetos, às vezes, que não atendem um público de tão alto valor. Né? Então, você pode procurar esses arquitetos para fazer parcerias, que eles fazem projetos, às vezes, menores, que você dá conta de fazer. Madeireiras,
A madeireira onde você compra pode ser um indicado. Corretores de imóvel. Uma dica aqui que vale ouro, tá? Ouro. Olha essa dica, cara. Se você receber o projeto de um arquiteto para fazer orçamento, o cliente manda para você o projeto, ok? Vamos supor, recebeu um orçamento do cliente. Aí lá tem o nome do arquiteto, tem telefone às vezes, tem a rede social do arquiteto. Faz o seguinte, marca uma reunião com o arquiteto. Liga para o arquiteto, vou mandar mensagem. Ou pede para o cliente, cara, qual é o contato do seu arquiteto? Tem que tirar uma dúvida aqui do projeto dele. Aí você manda mensagem para o cliente, Paula arquiteta, recebi um projeto seu do cliente Fernando aqui, eu quero fazer o orçamento, mas estou com algumas dúvidas, quero conversar contigo e tal. Vai lá visitar o cliente, o arquiteto no escritório dele. Quando você estiver lá, eu sou o Lídio da Adequa Móveis, poxa, a nossa maçonaria fica aqui. Você já conhece as maçonarias? Não. Deixa eu te mostrar aqui o nosso trabalho. Mostra alguns projetos seus. O seu Instagram aí. Poxa, esse é o nosso Instagram, nossa rede social. Cara, eu recebi esse projeto do Fernando, que é o cliente seu. Estou com esse material. Pergunta lá, dúvidas que você tem, essas medidas aqui, esse puxador é esse mesmo, tal. Beleza. Fala para o cliente uma coisa importante. Ele quer saber se você trabalha com a RT, que é reserva técnica, que é aquela comissão que é paga para o arquiteto sobre o fechamento do contrato. Tem maçonaria que não gosta de pagar, tem maçonaria que paga, enfim. Fala para o cliente que você trabalha com a RT. Na nossa maçonaria a gente trabalha com a RT, com a bonificação, com a comissão lá de 10%, que é revertido para o arquiteto. Quando o arquiteto indica o cliente para a maçonaria, então, se você não conhecia a gente, sabe que nós trabalhamos com essa comissão. Por quê, gente? Cara, o arquiteto, é um grande parceiro das maçonarias, tá? Um grande parceiro. Lídio, mas eu não acho justo o cara levar 10%. Tem gente que fala cara, isso. Tá bom, é a sua opinião, eu respeito. Beleza, ok, Mas você não acha justo. Mas ninguém vai trabalhar para você de graça. Mas ninguém vai te indicar, um cliente vai trazer um orçamento, às vezes, igual eu recebo aqui, às vezes, indicação, orçamentos caros, cara, de mais de 200 mil, de 100 mil, sei lá. O cara vai me indicar aquilo, ele me indicou um cliente desse, porque pensa o seguinte, vender uma cozinha de 30 mil, um projeto de 40 mil, 50, cara, você vai conseguir fazer, tá? Mas quando você parte para projetos de altos valores, cara, o cara nem te conhece muitas vezes, ele nem sabe quem você é. Vai ter que ter alguém que vai abrir a porta para você entrar. Geralmente vai ser o arquiteto. O cara merece ser remunerado por isso, sabe? Então, assim, eu pago com o maior prazer, não tenho problema com isso. Tem gente que paga, tem gente que não paga. Então, eu respeito cada um, mas eu pago com o maior prazer. Então, é o seguinte, quando você receber o detalhamento de algum projeto de marcenaria, até pergunta do FGL Móveis Planejados aqui, cara, marca a reunião com o arquiteto, converse sobre ele, apresenta a sua marcenaria. Poxa, eu sou o Lídio da Adequa Móveis, você não conhece a gente? Cara, tá aqui no nosso Instagram e tal. Lá a gente trabalha com a comissão para arquiteto, 10% sobre o projeto. Tá bom? Se a sua marcenaria não tiver um lugar bacana, você pode marcar com ele numa cafeteria, ou então marca numa cafeteria, num restaurante, dele, no almoço, no escritório dele, em qualquer lugar. Cara, e aí fala assim, poxa, a gente está à disposição. Além desse orçamento do Fernando aqui, se tem mais algum que eu possa fazer orçamento para você, pergunta na cara de pau. Pergunta, cara. Pergunta, eu faço isso direto. Chega na frente e fala, poxa, além desse orçamento aqui, tem mais algum que eu possa orçar? Ele vai dizer o seguinte, cara, eu tenho alguns projetos aqui, está em andamento, eu vou mandar para você depois, para você fazer o orçamento. Gente, olha só, o que mais tem por aí é arquiteto querendo fazer parceria com marcenaria. O que mais tem... entrega o que promete. Exatamente, que muitas vezes o arquiteto está cansado já de outras marcenarias, marcenaria grande, que dá dor de cabeça, que vai montar um móvel lá na casa do cliente, passa 4 meses para montar a casa do cliente, 5 meses para montar a casa do cliente. Tem muito problema na rua, cara. Vocês não imaginam a quantidade de problema que tem. Então, assim, se você se apresentar, se colocar à disposição, né, tentar estabelecer ali uma relação com o arquiteto, cara, eu te garanto que você vai ter grandes frutos. E olha, é uma das coisas que mais vai fazer a sua marcenaria crescer rápido, são as parcerias, tá? Então, essa é uma dica que eu não recebi quando eu comecei na marcenaria, só descobri isso depois, que fez diferença. Faz diferença. Recebeu o projeto do arquiteto? Lídio, quem trouxe para mim foi o cliente Fernando. Tá bom, mas quem é o arquiteto dele? Liga para o arquiteto e marca uma reunião com ele. Fala que você está com dúvida no projeto e quando chega lá se apresenta, fala da comissão, fala da sua marcenaria, pergunta se tem mais algum projeto para fazer orçamento. Cara, vai nessa, porque eu tenho certeza que vai te ajudar demais. E nada vai fazer a sua marcenaria crescer tão rápido quanto ter grandes parceiros, cara. Ter grandes parceiros, pessoas que te levem para projetos maiores, projetos grandes, tá? Mas para isso você tem que ter estrutura para atendê-los, né? Você tem que lembrar isso, porque senão você vai queimar seu nome no mercado. Nosso Até colega... o marceneiro aí,
Gostei dessa dica, me aconteceu isso hoje e amanhã eu já vou fazer contato com o arquiteto. É isso aí, cara. O Yutal Marceneiro, gente, ó, é até um parceiro nosso, dá altas dicas de marcenaria. Vale a pena quem seguir quiser, aí, segue ó. ele Quem aí, não ó, segue o Tal Marceneiro aí, já que fez o uma homem- live juntos, já conversamos muito, então segue o Tal Parceiro Marceneiro nosso que aí. tem muito a agregar aí, tá? Principalmente para quem está começando ou para quem já tem marcenaria também, tem muita dica Várias bacana dicas, lá, tá? né? Mas voltando a esse assunto, só para a gente finalizar Tem aqui, que responder o Vitor aqui ainda, ó. O Vitor perguntou como vocês trabalham pós-venda, assistências e etc. Como é que é o pós-venda da nossa marcenaria? Bom, geralmente quando a gente concretiza um projeto lá, a gente, claro, faz um fechamento com o cliente, tá? Para conferir tudo, né? Puxador, as corrediças, as dobradiças, as gavetas estão abrindo, as portas estão fechando, as cores, os detalhes de acabamento, a gente dá uma visitada geral no projeto com o cliente. A partir dali, cara, a gente geralmente não faz um contato para saber está tudo bem com a sua gaveta, com a sua porta, não faz esse contato. Mas a assistência técnica que nós damos, a garantia que nós damos em contrato, ela é de 1 ano. 1 ano, ok? 1 ano. Então, nesse prazo, se o cliente tiver um problema com a corrediça, com a dobradiça, cara, geralmente, mesmo se for mau uso, gente, como é um caso pontual, geralmente eu não cobro, tá? Geralmente não cobro para fazer a troca. Lid, mas você tem que gastar 2 horas para ir lá e tal, você deveria cobrar. Deveria, cara, mas assim, o cliente fez, cara, um projeto grande, fez 2 cômodos da casa, o cliente gostou, já indicou outras pessoas, tal. Uma corrediça ali de 30, 40, 50 reais não faz tanta diferença assim, diante de tudo que a gente extraiu de lucro daquele projeto, ou eventualmente as indicações que ele já deu. É importante você Então, fazer uma precificação tem casos correta. e casos, tá, gente? Tem casos que é muito mau uso, e aí realmente vai ser cobrado, e o cliente já está ciente disso. Tem casos de umidade, água. Recentemente eu fiz uma manutenção que choveu, molhou o guarda-roupa do cliente, teve que desmontar lá e tal. Foi cobrado dele, mesmo estando na garantia, mas foi problema de umidade, né? Não tem Então, nada ou a ver seja, com o problema da marcenaria. Tem casos e casos, tá? Casos e casos. Mas geralmente, se a corrediça lá estragou por algum motivo, travou lá, saiu os rolamentos lá, as esferas e tal, ou a dobradiça, a porta estragou, enfim, a gente vai lá e faz a troca sem cobrar, tá? Até porque a gente garante lá 1 ano garantido via contrato. E, gente, isso é importante, que isso demonstra, se o cliente quiser, e muitas vezes o cliente volta para fazer um outro projeto depois, tá? E aí, se você não dá essa assistência no pós-venda, esse cliente pode não voltar. Então, é um 30, 40 reais que você quer cobrar do cliente nessa assistência que você perde o cliente futuro. Então, tem coisa que não vale a pena, tá? Você vai dar garantia, dê a garantia de 1 ano e realmente dê essa assistência para o cliente. O Tá. nosso colega FGL Imóveis Planejado perguntou, fiz um projeto de uma casa há 1 ano atrás, devo cobrar assistência ou deixa assim? Ela depende muito do que aconteceu. É o que a gente falou, É o né? quê? Uma dobradiça? 2? Porra, é uma corrediça? Cara, é uma casa inteira. Você vai cobrar lá 2 dobradiças? Faz só 1 ano. Cara, eu não cobraria, tá? Não cobraria. Lídio, o cara arrebentou o armário lá, destruiu tudo. Aí, cara, é mau uso, né? Aí é não diferente. é uma E é por dobradiça isso- que estragou uma corrediça. Por né? isso que o seu contrato que você tem que estar falando, tá, gente? É um contrato lá de garantia Quem quiser contra ver- defeitos de fabricação do produto, não contra mau uso. O seu O nosso a contrato gente é tem um de contrato, né? fabricação, defeitos de fabricação, ok? Então, a minha garantia é sobre defeitos de fabricação. Então, se ele compra não um cobre produto mau uso. e o produto estragou em menos de 1 ano, você tem que Lídio, trocar. mas a dobradiça foi mau uso. Quantas são? 2? Assim, eu não cobraria, sabe? É uma casa inteira? Você fez o projeto da casa inteira lá, um valor alto, enfim, eu não cobraria. Mas existem casos e casos. Se for mau uso, Lídio, estragou as portas lá, né? Enfim, molhou. Cara, aí assim, a pessoa não está cuidando bem do móvel, tem que ser cobrado, nem que seja somente a sua mão de obra, pelo menos, né? Mas são casos e casos. Tem que ponderar, usar um pouco do bom senso, se realmente compensa cobrar ou não, tá? A não ser, claro, que você tenha especificado isso em contrato, tá bom? Mas, caminhando para o final da live aqui, queria deixar essa dica, assim, cara, gente, trabalho diferencial. Você pode e deve cobrar mais caro pelo seu serviço se você não estiver sendo remunerado adequadamente. Né? Não seja somente mais um no mercado. Tem um diferencial. O seu diferencial não é somente acabamento, tá? O diferencial pode ser a pontualidade, pode ser o seu atendimento comercial, pode ser o seu pós-venda, pode ser o seu profissionalismo. Pode ser uniforme, gente. Como é que você vai na casa do cliente? Com a calça rasgada cheia de pó, de chinelo, ou você vai uniformizado, limpinho, barba feita? Como é que você atende o cliente? Como é que você manda seu orçamento? Se você acha que isso não faz diferença, cara, isso faz diferença demais, gente. Por que você acha que você entra num banco e está todo mundo engravatado, barba feita, limpo e arrumado? Porque isso faz diferença, cara. Você faz diferença.
né? Isso passa profissionalismo, passa confiança para o cliente. Isso sabe? não importa o seu tamanho, tá, gente? Pequeno, médio ou grande, marcenaria, não importa, tá? Passe profissionalismo para você ter uma ancoragem e você poder colocar um valor maior e oferecer para o cliente um valor agregado maior do seu produto, para você não ficar disputando por preço, sendo mais um nesse mercado. Gente, é isso. Obrigado pela companhia aí, todo mundo. Nosso colega Tal Marceneiro, o Vitor, Mobile, FG, nosso colega de Salvador aqui, FGL Imóveis Planejados, Paula, a galera toda que participou aqui, Alberto, DCM Construções, toda a galera que participou e comentou aqui. Obrigado pela companhia. E só para acrescentar aqui, o Tal Marceneiro é @o Tal Marceneiro, tudo junto, tá? Vou deixar Siga o ele arroba aí. aqui do Tal Marceneiro, que é um cara que a gente segue, pega muita dica lá. E aí eu aconselho também vocês acompanharem o trabalho dele, porque é muito bacana. Além das parcerias que ele tem, que dá muita dica para nós, tá? Obrigado pela companhia, gente. Valeu. Boa Próxima noite. live ainda essa semana. Não vou dizer o dia exato, mas só seguir e acompanhar. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seu colega que é marceneiro, que está passando por dificuldade, que não sabe precificar, que não tem uma boa gestão da marcenaria. Compartilhe com ele o nosso canal aí, nossa rede E social. acesse a nossa bio, lá vai ter os nossos cursos, né? Alguns já estão disponíveis, planilhas, algumas estão disponíveis lá, só acessa lá, tá? Para você ver o que a gente tem lá oferecendo na nossa loja da gestão da marcenaria. Se você não segue a gente, fica o convite aí, clique em seguir para você receber dicas de gestão. Todo dia na sua marcenaria a gente coloca dicas aqui no Instagram, nas outras redes sociais, para ajudar você a gerenciar melhor a sua marcenaria. Eu sei que você já é um bom marceneiro, já sabe fazer um bom móvel, agora precisa melhorar só a gestão para esse negócio decolar ainda mais. Valeu, obrigado, boa noite aí, Boa gente. Bom noite. descanso, que amanhã tem mais, né?